Quais são os direitos das pessoas raras? A gente está conversando sobre isso aqui hoje no Manhã Total. Eu estou recebendo o Dr. Carlos Musi, que é advogado em saúde, o André Ferreira, que é presidente da ONG Famílias Raras, né? E está aqui conosco, ele que tomou como propósito de vida. E antes de trazer mais benefícios, eu quero só tirar a dúvida aqui de algumas pessoas com alguns tipos de doença. Por exemplo, doença celíaca e esclerose múltipla, elas entram como doença rara ou não? Elas entram como doenças raras. A codificação, ela é uma codificação estabelecida pela Organização Mundial de Saúde em cima de números. 65, em torno de 65 pacientes no universo de 100 mil. Quando a doença vai evoluindo e tornando mais comum, eles vão tirando dessa listagem, mas ela entra como uma doença ainda, uma doença nova surgindo nesse sentido. E aí, André, é preciso, vocês falaram do diagnóstico, né? Quanto mais cedo, melhor para poder fazer o tratamento, buscar os direitos. E aí a gente esbarra em algumas situações. Que é essa família que tem medo, que tem angústia, que não sabe identificar, o profissional de saúde também que precisa de um suporte, né? O que é preciso ser feito para encontrar um meio termo e a coisa fluir de uma forma tranquila para essas pessoas? O conselho que eu sempre dou para as famílias, Mônica, é sempre o mais cedo possível procurar o aconselhamento genético. Porque dentro do aconselhamento genético, o geneticista ele tem a oportunidade de ajudar essa família a descobrir a raridade que essa criança pode ter e ajudar também no desdobramento, porque talvez ela vai precisar de um neurologista, de um ortopedista, e esse processo é difícil. Começa primeiro na aceitação, né? Eu preciso aceitar que o meu filho ele tem uma raridade. Então a gente vai passar por essa fase da aceitação e também, né, buscar ajuda, seja, né, para um advogado, Ministério Público, algo que vai conseguir, porque nós sabemos, né, que esse suporte também ele é muito preciso e é muito carente de ter profissionais que entendam dos direitos da saúde hoje. E aí, no caso, tem muita gente perguntando aqui, quais são os benefícios? Por exemplo, eu tenho uma criança, né, eu tenho um filho, uma filha com uma doença rara. Eu tenho algum tipo de benefício pelo INSS, Carlos? Existe o LOAS, né? O André estava até abordando ali, mas existe algum embaraço, a dificuldade, os critérios são muito exíguos, né, o André? O critério ele é bem minucioso e eu falo que ele é muito injusto, porque o LOAS ele olha para a família e não olha para o indivíduo. Eu tenho uma criança que tem ali, né, a raridade, não é a família inteira. E aí muitas vezes a gente vê a criança perdendo o LOAS porque a família não entrou naquele critério, né? Uma questão importante, Mônica, é o maior dificultador que existe para o paciente de doenças raras é a questão da prescrição médica, a medicação. A gente não vê muito no judiciário discussão sobre cobertura dessa doença ou daquela doença, mas sim do tratamento que é ministrado. Sobretudo porque essas medicações são medicações raras, geralmente importadas e muito caras. Para o paciente raro, existe uma excepcionalidade, obviamente fazendo o diálogo das fontes, porque hoje já existe um padrão no Brasil, através do tema 990 do STJ, de que toda medicação, seja para dispensação do SUS, seja para inclusão de cobertura no atendimento de plano de saúde, tem que ser previamente registrado na Anvisa. Essa é a regra dentro do Brasil. Existe uma exceção, na minha visão, extraindo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2022, que estabelece que para pacientes de doenças raras e ultra raras, que necessite de medicação, que se chama de medicações órfãos. O que é uma medicação órfã? É aquela medicação única, via de regra muito cara, e que o fabricante internacional, ele, pelo custo-benefício no universo de pacientes com doenças raras no Brasil versus a logística que ele vai precisar, ele reluta para registrar na Anvisa. E essa é chamada de medicação órfã. Neste caso, já com uma decisão do STF sob a presidência do ministro Luiz Fux, esse paciente, se ele tiver uma prescrição médica, se tiver reconhecimento de algum órgão, uma agência internacional, como é o FDA, e também não existir correspondente no Brasil, esse registro na Anvisa está dispensado. E aí, para conseguir essa medicação, ele estava me contando aqui, o Carlos e o André, que existem medicações aí com valor que chega a 6 milhões de reais. Quer dizer, então é um absurdo, assim, é uma coisa surreal. É preciso acionar a justiça. É preciso acionar a justiça. Isso pode demorar, cara?
Isso pode demorar. Bom, se o critério for a questão de preço, olha, essa questão ela não é pré-requisito para impedir a caracterização. O problema é que, via de regra, cai nessa questão que eu te coloquei, ou a medicação é importada, ou a medicação... E aí a discussão é sempre judicial. Importante, Mônica, só que essas medicações, elas ingressam muito caras. Mas existe uma quebra de patente em cima de algum prazo que está estabelecido na lei, geralmente 5 anos, onde essa medicação cai vertiginosamente. Você pega, por exemplo, o Soliris, ele entrou num custo do tratamento de 2,5 milhões, hoje ele está em torno de 28 mil. Caro, extremamente caro. Mas existiu. Nossa realidade, né? Exatamente. Agora, você está com a ONG há quanto tempo? E eu sei que você conta com profissionais justamente para ajudar essas famílias que estão angustiadas e querendo o melhor para os seus filhos, né? Nós já estamos fazendo trabalho da ONG desde 2021, mais ou menos. Mas a gente organizou, né, a gente está como estrutura do Instituto desde maio desse ano. A gente tem feito as reuniões para encontrar as famílias, para ajudar essa família que está numa situação dessa, com embate com o plano, embate com o governo para liberar. A gente vai vendo que a parte emocional está abalada, o relacionamento abalado. Nós falamos, nós precisamos pegar a nossa experiência de vida, nós passamos por tudo isso que nós estamos falando aqui, vai me remetendo, vai me lembrando alguns filmes aqui de conversar com o plano de saúde, de conversar com o Ministério Público, e nós sabemos que isso é muito pesado para essa família. Nossa! Então nós decidimos acolher essas famílias, por isso nós colocamos o nome Famílias Raras, independente da raridade, nós queremos proporcionar para essa família um ambiente onde ela pode ter uma reunião, que ela vai ser ela, que ela vai colocar o coração dela para fora, literalmente, a dor dela, e ali a gente vai conseguindo conduzir, ajudar, contamos com bastante profissional para nos ajudar na parte jurídica, né, aconselhamento psicológico, aconselhamento genético. Porque o que acontece? Eu acho que vocês que trabalham, né, dessa forma direta, as pessoas, como você disse, é raro, então as pessoas falam, não é problema relevante. mesmo. Mas é um problema, é uma situação, não vou te colocar problema, mas é uma situação em que toda a sociedade precisa discutir, não é? Eu queria a opinião de vocês em relação a isso. Toda a sociedade, né, André? Falar de inclusão é interessante, porque muitas vezes é colocada a inclusão assim, eu tenho uma escola para famílias raras, a sociedade está aqui de fora. Inclusão é o contrário, eu preciso de trazer a sociedade para encontrar, né, as raridades e entender que cada um de nós tem uma raridade. Talvez eu não tenha no meu membro da perna, talvez eu não tenha... Eu vou ter a minha raridade, eu preciso trazer a sociedade para entender que isso faz parte da nossa vida. Isso que para mim que é talvez uma barreira que nós precisamos como sociedade de quebrar, de falar mais sobre o assunto, né, raridade, de doenças, porque realmente tem muita família, mano, tem esse sentimento que você falou, não é meu problema. Aí quando você vê, não é problema de ninguém, aí não tem ninguém ajudando, não tem o governo, você não tem o plano da saúde, você não tem familiar, a pessoa se encontra normalmente sozinha. E a gente não quer que você fique sozinho, por isso os dois aqui conosco. Para a pessoa ter acesso a saber os direitos, existe algum caminho, Carlos? Mônica, Uberlândia, graças a Deus, é muito bem servido pela Promotoria de Justiça aqui de Uberlândia. Dr. Fernando Martins, Dr. Lúcio Flávio, que está sempre à disposição para servir. As defensorias também, né, que atuam de uma forma muito ativa e com muito conhecimento, e também os advogados aí, através da OAB, os advogados especialistas da área aí também para dar esse suporte. Mas, sobretudo, a Promotoria de Justiça aí com um trabalho muito exemplar do Dr. Fernando Martins. Aliás, um abraço para ele. Conheço o Fernando também há muito tempo, Dr. Fernando há muito tempo. Para a gente encerrar, sábado agora, a partir das 2h, a gente tem um evento justamente para trazer mais informação. Eu queria que você chamasse a turma. Onde vai ser, o endereço? Sábado nós vamos ter agora, no dia 28, a partir das 14 horas, nós chamamos de o Dia da Família. A gente estava conversando, esse mês é o mês da criança, né? Comemorou o Dia da Criança, nós estamos falando sobre as doenças, né? Principalmente aí, e a gente decidiu fazer um dia para a família, porque a gente quer que o pai vai, a mãe vai, o irmão vai, um momento para proporcionar ali um momento para brincar, de lazer. Nós vamos ter algumas pessoas que vão levar também informação. Então, eu queria te convidar, você que é família rara conosco, pode para estar conosco, vai ser lá na Avenida Cesar Alvim, né? Pode seguir lá no nosso IG, lá tem
famílias.raras, você tem um link de inscrição, lá vai ter o endereço, informação para a gente te receber ali da melhor forma. Nós vamos ter o prazer de poder falar daquilo que nós temos trabalhado, Mônica, que é das emoções, dos direitos, daquilo que pode flexibilizar e ajudar você como família a ter um tempo mais leve. Não, e numa conversa dessa, você pode, sabe, encontrar caminhos ali. Então, deixa eu passar o endereço, olha, Avenida Cesária Alvim, 5.535, dia 28, a partir das 2 horas da tarde. O arroba é @famílias.raras. Qualquer coisa me chama, participe. Eu agradeço imensamente a vocês e contem conosco aqui do Manhã Total.